Penso que está. Ok. Tá. Tá? Tá. Eu sempre tive um grande amor ao jornal de Paralhó. Deixa-me fazer só uma breve apresentação, está bem? Faz favor. Então, muito boa tarde. Hoje estamos em casa do professor Manuel Ismaelino Matos e Sousa, alguém que viveu algum tempo em Estarreja, natural de Pardelhó, com famílias também em Estarreja e em Pardelhó, mas atualmente radicado na freguesia, ou no concelho de São João da Madeira. Professor Manuel Ismaelino, gostaria, antes de mais, de saber quem é o professor Manuel Ismaelino, de onde veio, de Pardelhó, já o disse, mas escalpelizar um pouco mais Sim. as origens até chegarmos ao jornal O Conselho de Estarreja, de quem também foi participante ativo, era da família, que nos abordasse um bocadinho esse assunto. Sim, senhor. É com boa disposição que estou para vos esclarecer sobre muita coisa que eu vivi à sombra do jornal O Conselho de Estarreja. Desde que aprendi a ler, comecei logo a aprender a compor tipograficamente o jornal na tipografia privativa do Conselho de Estarreja. Que era do pai do professor? Que era do meu pai e o da minha mãe desempenhou um grandíssimo papel. Se não fosse ela, o jornal tinha acabado há muito e muito tempo, porque não se encontrava quem fosse capaz de suportar tanto sacrifício para manter vivo um órgão de imprensa que só podia orgulhar Pardelhó e Estarreja e toda a região ribeirinha. Era o tempo em que os caracteres, assim se chamavam, Pois, que deveria, calculo eu, ser uma coisa inconcebível. era. Os caracteres eram colocados num componedor, caractere por caractere, digamos, letra por letra. Fazer uma folha demorava uma eternidade, digo eu. Pois, a minha mãe fazia 4 colunas do jornal por dia. Eu, enfim, lá ia para 1, 2, e 2 já eram, enfim, um número apreciado. Fui crescendo, a ideia da minha mãe era que eu ficasse em Pardelhó e pudesse continuar com a vida do jornal, uma vez que era dos únicos herdeiros que estava mais habilitado culturalmente para fazer desempenhar esse papel que ela pretendia. Não deixar morrer, no fundo, o jornal. Claro que, tirando o curso de professor, depois de cumprido o serviço militar, casei em 1955 e em 1955 vim para São João da Madeira, onde estou até agora. Já como professor? Já como professor, e vim iniciar a minha atividade docente precisamente nesse ano e precisamente no mês de outubro, a 7, se não me engano. No entanto, apesar de estar aqui, mantinha-me em contacto muito próximo do jornal e até como estudante no Porto tínhamos lá um grupo que chamávamos o Cenáculo. Era o Líbio Amador de Estarreja, que já faleceu. O José Bento, o grande poeta. José Esteves dos Santos, que assinava Silvestre Lusitano. E eu vivíamos e encontrávamos e discutíamos assuntos do jornal e muita colaboração
surgiu precisamente dessas reuniões. Que depois resultava em artigos... E artigos para o jornal que foram publicados, não é? Mas, de hora em quando lá nos reuníamos no Porto, precisamente com Pardilhó na mente e o jornal a motivar. Quando, uma vez que não satisfiz o desejo da minha mãe, infelizmente, porque já tinha tomado outra decisão de vida, ela fazia-me uma casa em Pardilhó e depois seria eu o herdeiro, enfim, do jornal. Nessa altura, quais eram as fontes, tirando as que eram produzidas por esse grupo de que falou, quais eram as fontes que alimentavam de facto o jornal? O jornal. Ora, tínhamos um grande correspondente em Avanca, Teixeira de Pinho, sobre assuntos de desporto. Tínhamos um outro colaborador, Ferreira Verga. Em Estarreja era um parente do Carlos, não sei o outro nome. Carlos Pinto? Carlos Pinto. Talvez. Era um parente dele, que também o nome agora não me vem à ideia, mas ele era correspondente do jornal do Conselho de Estarreja, na própria freguesia de Estarreja. De modo que o jornal não lhe faltava originais. O meu tio e padrinho, Ismael Ferreira de Almeida Matos, que 2 vezes tentou seguir... Está a falar do que era padre... Pois, tentou várias vezes no seminário, a primeira vez em Cocujéis, mas a tuberculose levou-o para casa, melhorando, e quando melhorou, já foi outra vez para outro seminário, mas nesta altura já não para missionário, foi para o seminário do Vilar, no Porto, que se destinava a padres diocesanos. A tuberculose atacou novamente e ele foi para casa, onde esteve até à morte do pai, 1942. Já curado, mas não podia abandonar, porque tinha que prestar assistência ao pai, que se substituía à irmã, minha mãe, dar-lhes injeções que chegaram a ser de hora a hora. Quando ele morreu, em 1942, no dia 29 de agosto, o enterro foi no dia 30, com milhares de pessoas a incorporar-se Em Pardilhó. de funeral, porque ele, como ajudante da Conservatória do Registro Civil em Estarreja, fazia muitos favores a pessoas de Pardilhó e até de Avanca, que lá iam para não perder um dia de trabalho, iam pedir para que ele levantasse um laudo, para que ele tirasse uma certidão, assim assado, enfim. E depois o meu pai seguiu precisamente o mesmo, a mesma maneira de atuar. O pai do professor Ismaelino, que Vitorino José de Almeida e Sousa. Conhecidíssimo Vitorino José de Almeida e Sousa, que de resto trabalhou também mais tarde, julgo, em Estarreja. No Registro Civil. Exatamente. E os bolsos do casaco iam cheios de coisas e coisinhas, papéis e papeizinhos, para, enfim, resolver situações que os interessados pediam para que não perdessem um dia de trabalho. Claro. E ele então, na hora do almoço, ia fazer tudo isso, entrando nas várias repartições, onde sempre havia alguém que almoçava lá, dos funcionários, claro. Mas era basicamente a mãe... Pois, letra a letra,
todas as semanas, e depois de impresso o jornal num prelo antiquíssimo que exigia uma força hercúlea a puxar só lento, enfim, o papel para depois aceitar melhor a tinta da impressão. Claro. Estamos a falar, nessa altura, de uma quantidade... Era mensal? Era semanário, era semanário. Semanário. E estamos a falar de uma tiragem média na altura... Na altura, eu lembro-me de ter tido 600 exemplares, depois lembro-me de ter chegado aos 800. Já era Quando nós, enfim, fizemos propaganda e, enfim, trabalhei bastante para difundir o jornal. Houve momentos difíceis na vida do jornal, certamente. Sempre, muito difíceis. Sobretudo que tinham a ver com o quê? Portanto, com o aspecto financeiro. Claro. Aquilo que nos dava, na posse dava. A assinatura era 20 escudos por ano. Veja, portanto, por aí. E muitos ainda achavam que era caro, com certeza. Mas, enfim. Mas tinha um valor sentimental que... Pois para mim, pelo menos. Que se embrulhou na família. Quantas noites eu passei a esboçar planos, a inventar projetos, etc. Por exemplo, a mudança do cabeçalho, hoje, como está, com aquelas ondas por baixo. O chamado logotipo. Nós chamamos o cabeçalho. Foi ideia minha, falei nisso ao padrinho Ismael, que estava em Lisboa, e hoje também lá estive em Lisboa, um ano. E veio daí a ideia. E a ideia. E ele então conseguiu lá nas oficinas de São José, que é um colégio dos salesianos, um desenhador que fez aquilo precisamente. Segundo a vossa ideia, não é? Pois, eu dei a ideia e depois ele fez o desenho, eu aprovei. Aqueles tracinhos representam ondas? As ondas, porque é claro, para ele estar na margem da ria, não é? Zona ribeirinha. Portanto, isso também foi, de facto, ideia minha. Estávamos no ano de 1953, 52, nem sei. Capaz à disso. volta disso. A própria dobragem do jornal, como se faz hoje, fui eu que forcei a que isso acontecesse, porque antes dobrava-se o jornal em tantas partes que ficava só. Então, não sei, mas se calhar a primeira, uma página, ficava metade, depois um quarto, menor que um oitavo. Menor que o meu folha A4 de hoje. Ui, muito menos. Um oitavo, mais ou menos. Está bem. Demorava-se mais tempo até a dobrar. Havia lá muitos exemplares assim. Claro. E eu modifiquei aquilo. Ainda custou assim um bocado a cantarem. A incutir a ideia. Mas depois, por exemplo, colava-se os selos do meio tostão. Além de ter que colar, e a cola era feita de farinha de trigo. Exatamente. Era usual naquele tempo. E para pôr as cintas com o nome dos assinantes, depois um selo de 50 centavos. E eu disse, não, isto não pode ser. Vamos pôr a avença. Fui eu que obriguei o jornal a ter a avença para não termos que colar o selo que demorava mais tempo. Claro. E assim, alguns jornais também passavam à borla. Não havia assim grande prejuízo. Enfim, havia uma matriz. eu não podia fazer mais se tivesse ficado em pavilhão. Estou convencido disso, porque todas as coisas, todas as modificações que se fizeram ali foi no jornal. E quando nós fomos para a tropa, eu e o Agostinho, meu irmão, Agostinho Matos Sousa, não é? quando fomos para a tropa,
em 1953. Não chegou a ir à Índia naquele tempo. Graças a Deus. Foi só o tipo, o teu destino. O seu irmão foi. Não fui. Eu fui para a Graça tirar o curso de oficiais. E ele foi para a Graça tirar o curso de sargentos tercianos. Estivemos no mesmo quartel. Eu depois fui colocado como aspirante oficial em Aveiro, onde fiquei também durante uns meses como alferes, porque na altura em que eu devia sair era impossível arranjar uma escola que me interessasse, e era em fevereiro. Então fiquei de fevereiro até outubro, mais uns meses como alferes, e tomei parte nas manobras em Santa Margarida. Entretanto, o Agostinho recebeu a comunicação, Ordem de marcha. ordem de marcha para a Guiné, para a Índia. Claro, eu fiquei a tremer, a pensar que também qualquer dia, quando ouvi uma mota, aliás, ouvi uma mota a trabalhar à minha porta, na casa onde eu vivia, então eu disse logo, alto, uma moto aqui parada a trabalhar, é o Agostinho. Das duas, uma. Ou vem-me trazer alguma ordem de marcha, ou traz-me as páginas do jornal para eu corrigir. Eram as páginas. E eram as páginas do jornal que trazia a notícia do nosso casamento, que tinha sido em agosto. Mas antes de irmos para a tropa, tirar os respectivos cursos, dissemos ao nosso pai, das duas uma, ou o senhor arranja uma máquina Moderna. para imprimir o jornal, ou o jornal tem que acabar. Uma mais moderna, não é? Na altura era prelo. Era o prelo, Curiosa. Deus nos livre. E então ele andou, foi à Aveiro, até a Penafiel chegou a ir. E é engraçado que sabia uma coisa muito interessante. Ele estava na garagem das caminhonetes no Porto, e quem é que ele viu lá também? Dom António Ferreira Gomes, O bispo, não é? que na altura era padre só, e que veio a ser o bispo de Porto. E conheciam-se porquê? Porque o Dom António Ferreira Gomes foi professor do Padre Ismael quando ele estava no seminário de Vilar. E quando ele estava doente da tuberculose em Pardelhó, Dom António Ferreira Gomes, como padre e como professor, foi visitá-lo a Pardelhó. Daí o conhecimento com o meu pai. Claro. E até teve muita graça porque não o deixou pagar o bilhete para poder fiel. Pagou-lhe ele. Mais tarde veio a ser o bispo. Mais tarde veio a ser o bispo de Porto. E familiar. E também tio da minha filha, porque a minha filha casou com um sobrinho dele, médico também, lá em Penafiel. Enfim, sabe? O jornal sobreviveu, faz sim. 120 anos. Olha. Encontra uma explicação para mais de um século de atividade. Se pensar nesses momentos bons e nos outros momentos bons. Isto tem para acabar várias vezes. É o sentimento. A primeira vez que ele esteve para acabar foi quando o teu pai morreu, que também era um grande entusiasta do jornal. José da Silva Mota, se fosse vivo agora, com os modernos meios que há, Estaria nas suas 7 quintas. ui, ele tinha feito do jornal o que vós estáis a fazer. Estou convencido disso. Ele não olhava a meios, queria era desenvolver. Infelizmente, morreu de ataque do coração, e ficou a mulher, minha irmã, a Domingas Cândida de Matos de Sousa, sozinha, a compor o jornal. E a imprimir. Uma mulher de armas. Uma mulher de armas. Ui, não há. Aliás, saiu bem à mãe. Saiu muito bem à mãe, que também debatia sacrifícios para desculpar de qualquer
gostasse de fazer. Não. O sacrifício era quase uma obrigação para poder levar a vida. Era um sentimento de pertença. E ainda se arranjou uma maneira de se imprimir o jornal, fazendo sociedade com um sujeito que era tipógrafo, trouxe umas máquinas lá para Partilhó e imprimia o jornal de graça, atendendo que estava lá também a fazer outros trabalhos e não pagava renda nem nada. Mas a certa altura ele deixou a tipografia, foi-se embora. Tive que regressar para a impressão. Foi pois ou melhor, a impressão era feita lá em Partilhó. Foi sempre lá. A tipografia Foi sempre passou a ter mais então essas máquinas, etc. Ficou a Domingas, a tua mãe, impossibilitada de andar para a frente. E foi então que eu, mais uma vez, intercedi para que o jornal não acabasse. E como era amigo do Eduardo Costa, do Oliveira das Meias, um indivíduo que tinha a seu cargo vários jornais e uma grande tipografia de impressão, eu falei com ele, pus-lhe o problema e ele aceitou imprimir o jornal. Também tinha um jornal de... Tinha o jornal o Correio das Leis. E imprimia lá outros jornais de várias terras, não é? Claro. Então ele fez um favor enorme ao nosso jornal. Passou a imprimir o jornal. E não sei se já nessa altura também a compor, se foi só mais tarde. Já compôs. E a única coisa que a minha irmã tinha que lhe dar era o que recebia da publicidade. Não estava verba nenhuma estabelecida. Envolvida nisso. Ora, uma verba da publicidade num jornal de província, no jornal de Partilhó, não era grande coisa. Mas mesmo assim, ele cumpriu sempre, sempre, sempre. Enfim, e depois é que passar para vocês. Ou seja, foi uma vida dedicada ao jornal com gratidão também por aquilo que faziam e sobretudo por aquilo que não queria que acontecesse, que eventualmente poderia ser a extinção do jornal. Isso é que eu não gostava. E o que eu fiz, ataquei este sujeito, o Sr. João Matos Mota, que hoje está à frente do jornal, consigo, Mário Rui, e o que eu fiz... Com o Dr. Eduardo Matos e com o Carlos Viva também. José Eduardo Matos, enfim, É uma equipa. uma equipa muito jeitosa que tem feito um jornal digno de todos os elogios. O jornal nunca foi tão bom, apesar de ter sido bom naquele tempo, para a idade. Há que relativizar as coisas porque são épocas, não é? Para com a época, o jornal de hoje pode apresentar-se em qualquer parte do mundo e apresentar os seus créditos. De facto está muito bom. Eu várias vezes telefono ao João a dar-lhe os parabéns. 120 anos de vida de um jornal não é coisa que se veja todos os dias por aí. Mesmo na imprensa nacional, dita nacional, é difícil. Esta sobrevivência deve-se a estes fatos a que já aludiu, mas também à perseverança das pessoas que, estando à frente dele, não o deixaram cair. Enfim, olha, o jornal, fundado por Egas Muniz, Agostinho Ferreira de Matos, meu avô, e o mestre escola Salgado Guedes, mestre Reis. Chegou a conhecer algum? Não. Só o meu avô. Agostinho Ferreira de Matos, que era formidável, era um grande ator. O Partilhó tinha
precisamente nos teatros. Tinha 2 clubes onde se realizavam teatros, mas a miúdo, a miúdo. E ele era um grande ator, um grande ator. Desempenhava cada papel. Portanto, família ligada às letras, às artes. Às artes, é. Enfim, olha. Eu aqui, desculpa interromper, Mário. Relativamente a, portanto, o tio ao falar no meu bisavô, seu avô, Agostinho Ferreira de Matos, portanto, e a ligação que ele teve ao jornal, não é? Que foi passou do Saavedra Guedes, a edição para ele, não é? Que depois passou para o seu pai e meu avô, Vitorino E a propriedade. não é? Portanto, e aqui o papel principal, entre aspas, pelo menos trabalho, das mulheres. Sim. Que, Mas o meu avô também compunha, imprimia o jornal e escrevia. Ele tem gazetilhas no jornal. Professor Ismaelino, deixe-me colocar agora de outra forma a questão. O conteúdo do jornal suscitava interesse por parte dos leitores, Sem dúvida. mas também, na altura, era capaz de suscitar alguma controvérsia pelos artigos ou não. Ao tempo as coisas eram mais pacíficas. Sim, às vezes havia, até o jornal de Estarreja uma vez meteu-se connosco por causa da notícia do desaparecimento de uma criança que foi atrás do cortejo para a igreja e depois perdeu-se e foi parar ao meio estás a ver, em vez do canedo além, ele foi aparecer do lado da estrada que vai para esta região. Isso Naqueles pinhais. entre os dois jornais. Foi, porque o tipo entrou a gozar com a maneira de redigir, achava que aquilo que... Mas ao tempo também a política mexia já com as pessoas Pois, fortemente. mas ali nós tínhamos sempre muita cautela. Uma vez o meu pai fez um relato de futebol, andou a banca, não sei o quê, não sei se foi os Ferreiras, e o censor em Aveiro cortou. Pois, estamos a falar numa época em que a revisão A censura era feita, a chamada censura era feita por alguém era ligado ao regime. Era um tenente do exército, o tenente Mendonça, que fazia isso no quartel em Aveiro, no distrito de mobilização número 10. Claro, como nós mandávamos o jornal pelo correio para a censura, ele depois devolvia, mas quando ele devolvia o jornal já estava. Já tinha sido Já entregado tinha aos saído leitores. para Lisboa e para todos os lados. Havia-se E então sempre o meu pai aquele teve cuidado. que pagar uma multa de 100 escudos. E eu depois da brincadeira a gostar do meu pai. Os colaboradores não recebem nada, mas o pai, por uma coisinha tão pequenina, já ganhou 100 escudos. Mas havia a censura era forte, não? Forte. Eu, quando estive em Aveiro como aspirante oficial e depois como alferre, era eu que levava, porque eu ia todos os dias. Eu era oficial de secretaria, não dava instrução, não fazia dias, nem prevenções, nada. Entrava como se fosse um empregado de escritório e saía quando tocava a ordem. Tinha tempo, Metia-me no comboio. tinha tempo e oportunidade para tratar das E então assuntos. levava eu o jornal para a censura. E depois começava a falar com o tenente, que era o Belhote, que estava muito chateado porque não tinha tido um momento como esperava. E eu entrava com ele, então quanto é que recebeu? Uma fraude, coisa. E depois olhava para o jornal e virava a folha. E depois agarrava os carimbos, quando eu via agarrar os carimbos. Pum! Ficava todo contente. Porque estava aprovado. Estava aprovado. E eu levava depois as páginas para Mas isso para todas as edições tinha... todas as semanas. Eu levava o papel para Leão. Houve uma vez um artigo que eu sabia que ia ser ocultado. Não me recordo agora qual foi. Mas sabia que ele ia ser ocultado. E então, ainda mais, Carregou mais nas tintas.
Uma vez ele disse, não sei se foi desta vez, mas o senhor põe cá com o jornal é porque tem aí alguma coisa. E ele andava à procura da coisa. Claro, nem sempre tinha. E era só para. Porque. De algum gozo. Ai, sim, aquilo. Uma vez, quando eu tinha feito exame em Aveiro, e estava lá um amigo de Aveiro, o Dr. Bernardino, que na altura não era doutor, o Dr. Bernardino dos Santos Silva, filho de Albano da Silva Pinto, que morava mesmo na casa em frente, era em frente à redação do jornal, hoje casa da Luísa e Renato João, no Matra Malta. Pois, mas o que é que eu ia dizer? Acerca dos momentos que lhe deram mais prazer enquanto colaborador ativo do jornal. Houve momentos difíceis, já os referimos, mas certamente também alguns mais agradáveis. Pois, claro que o conversando levava destino. Havia coisas que se ouvia, portanto, por exemplo, eram as moças, raparigas, que, enfim, usavam blusas para estrear no dia de Sampaio e tal. E a gente mandava isso para a cabeça, em troca de conversando, e outros assuntos assim, que se passavam na freguesia, mas que depois punham ali como uma coisa imaginária. Eu fiquei admirado, de facto, é quando me referiu que na tiragem de 600 exemplares, hoje serão, João, 1000 e tal. 1200. Em todo caso, era um valor muito significativo para a altura. Sem dúvida. Também não havia outras ocupações, televisão, não havia redes sociais, portanto eram os jornais locais que, na maior parte das Não, o vezes, jornal era muito considerado. na maior parte das vezes dava o panorama do concelho ou da freguesia nas suas páginas. E houve romances que se publicaram do Rui do Volga. Rui do Volga, sim. Acho que é Rui do Volga. É, Rui do Volga. Na última página, não na última página, no final de uma página, era De um lado e do outro. de um lado e do outro, Para fazer livro. para fazer um livro, quando ia fazer um livro, era um romance que ele ia escrevendo. E Jaime Bilar tem um livro com poesias desses indivíduos de Pardilho que colaboravam também no nosso jornal. E há um livro com isso. Não sei se é só poesia, se também tem alguma parte de prosa. Contada que está à parte, porque estaríamos aqui certamente horas a falar sobre o jornal, mas dito o essencial, e nestes 120 anos que se comemoram agora em outubro, o que é que se lhe oferece dizer a propósito do jornal O Conselho de Estarreja? Tem que 120 anos é um número assinalável. É preciso, de facto, fazer publicidade desse. O que é que nos aconselharia hoje a fazermos para melhorarmos ainda mais o jornal? Não é que eu acho que o jornal já tão bom, tem enfim, uma colaboração tão variada, tem boas fotografias, tem, enfim, e a cores várias. O jornal está no ponto. O que significa que a equipa atual não deixou por mãos alheias Não os méritos dos seus antepassados. Sem dúvida. E segue a linha. Sem dúvida, sem dúvida. Eu nunca esperei, confesso, porque a resistência do João da Silva ou do João Matos Mota, a resistência dele foi durante meses ou anos. E eu batia como a água em pedra dura, tanto dá até que fura, e a verdade é que o que eu nunca esperei foi que o João da Silva de Matos Mota viesse a empenhar-se tanto pelo jornal como eu. Muito bem. Mas arranjou uma boa equipa
E, aproveitando o trailer, foi-se o porquê também desse meu empenhamento. Ver o sacrifício que os meus pais passaram e, nos últimos meses de vida da minha mãe, ela, e o tio melhor que eu sabe disso, que ela disse-lhe muitas vezes, preferia acabar ela primeiro do que o jornal, sem fazer os 100 anos. Sem dúvida. E infelizmente ou felizmente, pronto, é a vida. É marcante esta atitude. E depois, nos últimos meses, a revisão era feita por ela. Porque ela decidia coisa que ela não gostava era de gralhas. Pois, E também. ela então era a revisora de serviço. Já agora que o João falou em gralhas, davam-se muitas, faziam-se muitas na altura. Sem dúvida. Bom, hoje a coisa não é muito... Não, porque com o computador emenda-se imediatamente. Sim, mas mesmo Agora- assim ainda há por agora aí boa gente a escrever que de facto, Imprimir deixa um bocadinho a desejar. já impressas é difícil, é difícil. Mas enfim, olha, o jornal composto, impresso, depois era preciso desfazê-lo. Exatamente. Semanalmente. Semanalmente. Como é À que- sexta-feira. Como é que o fazia? À sexta-feira. As páginas eram lavadas com um produto, não sei se era amónia, se Rádios Amónia. Também tinha petróleo. Hã? Também tinha petróleo para tirar a Então, tinta. Pois, era para tirar a tinta. Mas depois, quem ia desmanchar um jornal, distribuir as letras pelas casinhas onde deviam estar, o alfabeto, fazia-se assim, uma mancheia de linhas nesta mão. Agarrava numa linha com estes 2 dedos da outra mão, direita. Era trabalho. Lia o que lá estava escrito. E pum, 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 Era pum, quase pum, pum, trabalho de artífice. e colocava as letras nos respectivos lugares, porque isto era à sexta. Na segunda-feira começava-se a compor e essas Professor letras Manuel Ismaelino. essas letras eram precisas. Fotografia que eram poucas. Era poucos, porque era caríssimo. Era caríssimo. Muito caro mesmo, as fotografias. E depois tinha que se mandar para o Porto, depois fica-se à espera. Era Processos mais difíceis. não? muito difícil. Mas a desmanchar o jornal, a tua avó, coitada. Quando diz desmanchar, limpavam tudo o que estava escrito naquela... Depois, os caracteres eram E só depois os utilizavam o mesmo só os papel? anúncios é que ficavam. E depois utilizavam essa folha ou essas folhas para a edição seguinte? Não, as folhas não era. Depois era composto novamente os artigos e fazia-se as páginas assim, com as colunas, enfim. E era 4 páginas, mas geralmente às vezes era só 3, porque tínhamos os anúncios todos numa página. E assim já estava, uma página já até Semanalmente. semanalmente. Depois passou a quinzenário, a certa altura. Sim. Quando houve a crise, pós o 25 de Abril, falta de papel e não só, financeiro também, depois com o falecimento do meu pai, até que passou ao mensal e temos mantido mensal. E a desmanchar o jornal. E, portanto, as letras que receberam petróleo e amónia e mais não sei o quê, As mãos estavam a brancas. minha mãe tinha as mãos gretadas. Pois, trabalhava manualmente sem luvas. Aquilo, Para ter depois era sem luvas. Para ter sensibilidade. E as mãos ficavam, ai coitada. E agora está a ver o que é? Mãos gretadas e a trabalhar, a continuar a trabalhar. Ela chegou a ir. Parece que é o meu. Eu chego. Chegou a ir ao Porto a um grande especialista, um grande dermatologista, para ver se. Conseguir resolver este problema. Sim, Se quiseres Estou. interromper um bocadinho, Mário. tá? Nem queira saber. Cálculo. Ver veja o sacrifício de uma mulher. Muito bem, eu julgo que estamos a chegar ao fim da nossa conversa, que não é entrevista, foi uma conversa informal. Ficámos a saber mais sobre o jornal O Conselho de Estarreja, também de quem por lá passou
num trabalho mais esforçado, mais árduo, como foi o caso do professor Manuel Ismaelino e também da mãe do João Mota. O João Mota hoje não faz nada disso, é evidente. O João Mota hoje vai ao computador, incluindo as teclas, nem suja as mãos. Por isso é que eu disse que se o teu pai, José da Silva Mota, fosse vivo há muito tempo que o jornal Tinha sido remodelado. tinha sido remodelado, como agora está. Muito bem. Mas está muito bom, muito bom. Professor Ismaelino. Podeis orgulhar-vos de vos pôr a circular um jornal, um órgão da imprensa provinciana que não pede messas a ninguém. E são um dos 36 centenários que há neste momento. Assim, 36 jornais centenários. E o Conselho de Estarreja, Conselho, tem 2 regionais e é o único do país. O Jornal de Serreja e o Conselho de Serreja. Muito bem. Em suma, últimas palavras para fecharmos esta nossa conversa. Se o professor Ismaelino quiser fazer o favor. Foi com muito gosto que estive, enfim, a recordar, a reviver momentos que ocuparam a minha mente, o meu espírito, o meu desejo durante tanto tempo. O jornal nunca podia acabar, porque eu nasci enquanto o prelo fazia aquele barulho especial de quem puxava pelo físico também, não é? Muito, muito. Eu nunca fui capaz de puxar, porque além da força também era preciso um jeito. Mas esse prelo veio de Coimbra, trazido pelo professor Egas Muniz. A tipografia, primeiro, foi trazida de Coimbra pelo professor Egas Muniz. Muito bem. Professor Ismaelino, desde já o meu agradecimento, agradecimentos também do foi com muito gosto. Eu tive muito gosto em falar com o senhor. E, claro, já deve haver muito mais coisas. Quando eu me lembrar, até vou tomar nota. E fica também o convite, julgo que o João já o terá feito, para, se for possível, estar connosco nos 120 anos. Que a 10 de outubro serão comemorados na Casa Museu Egas Muniz, um dos fundadores do jornal. Muito obrigado por tudo. Nada, às ordens sempre. E parabéns. Deixa-me ver aqui. Pronto, aqui sai assim, no computador. Sim. Olha, agora, a minha mãe fazia anos a 10 de abril. E então o que é que nós nos lembramos? Eu me lembrei. Eu escrevi uma oração que estava na tipografia quando ela foi, uma vez o senhor Ferreira da Silva, irmão do arcebispo de Sísifo, lá para Lyon, e viu a oração. Quem é? Quem fez isto? Está com muito jeito. A máquina que nós comprámos, que o meu pai acabou por comprar em Aveiro, a tal máquina que nós exigimos que ele comprasse, ou acabava o jornal, porque não íamos permitir que tanto ele como a mulher, tanto o pai como a mãe, fizessem tanto esforço, porque já estávamos formados, já não precisávamos dessa ajuda. E então, o Agostinho, enquanto esteve nas oficinas, ele frequentou o terceiro ano do curso industrial, ainda foi terceiro, acho que já foi terceiro, em Estarreja, no Colégio Egas Muniz. E depois ele era meio coisa, cismou que não ia estudar mais. E eu é que o obriguei a ir. Imagino que o Colégio Ferreira já não ia. Então eu lembrei-me das oficinas de São José, falei ao padrinho e tal, e pronto, ele lá arranjou-me pelo das oficinas de São José, onde ele foi acabar o curso comercial. Mas as aulas do curso comercial eram depois dos 5. Então até às 5 o que é que ele fazia? Tipografia. E tornou-se um habilidoso tipográfico extraordinário. Ele tinha um jeito muito triste. Na tal máquina que imprimia 2 jornais em expedição, consegui fazer isto, assim pequenino, nem queira saber.
o que isso representa. E então, no dia 10, programa, olha, leia. Programa de homenagem a realizar hoje, dia de Páscoa, à querida mamã Maria Matos. A abrir a oração, Senhor, de joelhos e mãos postas vos pedimos que sobre a nossa mãe, vós derrameis uma chuva de bênçãos e de graças, ajudai-nos, Senhor, a agradecer-lhe o amor tão grande que nos tem, prolongar-lhe a vida, até que os netos venham a dar-lhe o carinho que nós muitas vezes não lhe demos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Isto foi por sobre 2000. Foi, estendeu. No E aniversário. o Sr. Ferreira da Silva leu isto e ficou admirado. Eu que tinha muito jeito de fazer orações. E tinha. Isto tem que 40, 50 Ui, mais. então deve ter aí, não tem a data. Deve. Não, por acaso não Olha, que falta. tem. Por acaso não tem. Não, mas eu já não, aliás, eu já não conheci a minha avó, conheci o meu avô, a minha avó não Mas é conhecia. pena não ter a data, porque aqui diz É? programa de homenagem a realizar hoje, foi no dia de Páscoa, Foi, não. mas não tem ali. Olha, tem que saber quando é que a Páscoa calhou, Oh, a 10 de Abril. Não tem o ano, não é? Pois, mas por aí já lá. em Por aí chega-se lá. 1950, Sim. 1950 e qualquer coisa. Ontem andei a ver papéis e tinha lá esta fotocópia. Filha do povo de Pardilhão. Ah, Mas não falamos disso. uma das coisas que disse, foi pena. Mas ainda se pode acrescentar, se quiser. Podemos. Depois tens que tentar editar isto Depois põe isso num sítio qualquer. e depois ver como é que é. Sim, Sobre a mudança do povo de Pardilhão para é Conselho de isso, Estado. é isso. Nem é preciso gravar, é claro. Não, era o que eu há bocado estava a dizer. Isto, em princípio, a bateria já está viciada. Tá. Engenheiro, Quando Gravou. tá? O Conselho de Estarreja passou a ser o povo de Pardilhó quando, em 1926, Pardilhó passou para o Conselho de Ovar, onde esteve durante uns anos. E em 1927 passou a ser o povo de Pardilhó. E em 1942 voltou a ser o Conselho de Estarreja, muitos anos depois de Pardilhó ter deixado de pertencer ao Ovar. Exato. Ainda continuou o povo de Pardilhó durante muitos anos, apesar de já pertencer novamente ao Conselho de Estarreja. Foram 2 anos e pouco, 3 anos só. Esteve Estarreja em Ovar. Sim, Mas só em 42 é que é que trocou mudou o nome título. e com a mesma numeração. Eu já li há dias um artigo em que a numeração, ele diz que o nome, portanto, mudou o nome por isto, como temos Sim, olha. mas que a numeração manteve-se. Muito bem, ficou mais esta informação em jeito de remate do programa ou da conversa que mantivemos com o professor Depois Ismael Matos, mete isso num sítio qualquer. a quem agradeço de novo a colaboração prestada neste mês, que é o mês dos 120 anos do jornal O Conselho de Estarreja. Muito obrigado. Sim. Obrigado. E depois temos que ver como é que edita esse Exato. Muito bem. Eu peço ao Joaquim, mas eu consigo fazer na rádio. Hã? Eu peço ao Joaquim a ver se eu consigo juntar, exato. e editar na rádio para juntar. Não, porque isto há coisas interessantes que, pronto, que a Agora, gente não temos conhecimento, agora novos, temos as coleções, mas não conseguimos lá chegar, a informação que não conseguimos lá chegar, pronto, neste caso consigo, não é? Porque por outra, ou pessoas mais antigas, mas quem que está ligado ao jornal que tenha vivido tanto? Ninguém já. pois, dos mais antigos, A tia Dina também nunca Não, esteve não, assim não. muito ligada, aquela saiu de lá Ela nova, não. não é? Ela não ligava muito. tratava da casa, dos comeres. E a minha mãe foi toda a vida no jornal. Foi. Sua mãe também, não é? Também foi toda a vida no Oito. jornal. Pois. E, Ela começou aos 9 anos. Feita à terceira classe. e a sua avó, Minha avó era a dona da casa. mas também